Bem-vindos ao Ensaio Geral. Regressamos depois das férias ao Teatro Nacional Dona Maria II em Lisboa. Neste programa feito em parceria, vamos descobrir um ciclo que começa, o que há de novo para ver nas salas Garrett e Estúdio do Dona Maria. O cartaz já está lá fora, na fachada, e connosco aqui na Livraria do Teatro, neste programa ao vivo, temos os protagonistas. Temos connosco a atriz Carla Maciel, que veio em última hora substituir o ator João Lagarto, que devido a um imprevisto não pôde estar presente. A Carla é uma das atrizes que vai dar corpo à peça Casa Portuguesa, da autoria de Pedro Penin, que estreia na próxima semana. Vamos também fazer uma viagem no tempo, conhecer o ciclo Antecipar o Futuro, um programa de apoio à criação jovem que resultou em 2 novos espetáculos. Esta primeira edição teve como vencedores as peças Cosmic Face Stage e Atlântida. Para nos falarem delas, temos connosco os seus criadores, João Estevães e Odete. Obrigada por estarem no palco da rádio. Carla Maciel, começo por olhar esta peça, A Casa Portuguesa, que abre a temporada do Dona Maria. Foi criada a partir das memórias da Guerra Colonial, como o Pedro Penin explicou aqui no programa. Que história, no fundo, traz esta Casa Portuguesa ao palco do Dona Maria? Traz muitas histórias. É uma peça, de facto, com muitas camadas. Partiu do livro de memórias do pai do Pedro, que ainda está vivo, e eu tive a oportunidade de ler. É um livro bastante bonito e angustiante, e, portanto, é um ex-combatente que é visitado por alguns fantasmas, e esta Casa Portuguesa abre novas mitologias ao conceito de casa, ao conceito da própria letra da Casa Portuguesa, que era cantada na altura, e também a própria experiência pessoal de um ex-combatente e as suas repercussões no pós-guerra. Tem muitas camadas, mas é sobretudo uma abertura para pensarmos os temas de outra forma, que eu acho que é importante, e para mim está a ser super importante, porque fui educada num conceito de casa antigo e de repente temos estes novos temas como queer, racismo, feminismo, estão todos lá e de forma aberta, e acho que é muito importante nesta altura abordarmos esses temas e abrirmos a mente, parar com esta apatia, porque já chega. O teatro serve precisamente para isso. Exatamente. É o palco exatamente para isso. E porque estamos no Teatro Nacional Dona Maria II e ele também dá espaço às novas criações, promoveu este ciclo, o Antecipar o Futuro, precisamente para provocar os novos criadores a criarem textos. Desta residência resultaram estas 2 peças de que falei no início do programa e que vão estar também em cena na próxima semana. João criou com a Ana Libório e o Bruno José Silva a peça Cosmic Face Stage. De que ideia do futuro fala-nos esta peça? Eu acho que uma das dificuldades, e está na própria designação do programa, é antecipar o futuro, ou seja, o futuro, por excelência, é um espaço de desconhecido, não é? Portanto, de incógnita. De incógnita. Nós tentamos criar cenários, criar possibilidades, mas será sempre um exercício especulativo, e, portanto, o que nós fazemos, assumidamente, é um exercício especulativo acerca de um universo teatral do futuro, em que as premissas do teatro, podemos pensar em espaço, na ideia de performer / ator, na ideia de texto, na ideia de imagem, de alguma forma procuramos reimaginar ou colocar num outro lugar essas premissas que, no fundo, são premissas que constroem aquilo que é tradicionalmente o performativo que nós assistimos. Dizer também que não é um espetáculo fechado, portanto, este foi um programa focado na investigação e que me parece fundamental que haja mais iniciativas neste sentido. É muito difícil, eu acho principalmente para jovens artistas, entrar neste modo de criação e neste modo de produção que exige processos muito rápidos, muito intensos, estreias constantes, pouca capacidade de circular com os espetáculos, o que faz com que a sustentabilidade artística seja muito difícil, mas pronto, só reforçar que é um espetáculo que está numa fase inicial, portanto nós fizemos uma primeira residência, era isso que o programa pressupunha, no Espaço do Tempo, em Montemor, e portanto vamos aqui fazer uma pequena mostra, uma espécie de protótipo, no fundo uma partilha inicial daquilo que virá a ser um espetáculo em 2023. Odete, como é que é, no seu caso, o Atlântida? Também é este espetáculo ainda em construção ou já é uma peça com uma história fechada? É sim um espetáculo em construção, nem sei se é bem um espetáculo, mas uma série de práticas e de metodologias. Essencialmente acho que é uma coisa bastante aberta, ela vem de uma pesquisa histórica que eu tenho
e que acabei por partilhar nesta residência Montemor com outros performers e com outros artistas. Claro que existe de alguma forma uma ficção que enlaça tudo, mas é uma coisa muito esboçada, muito rascunhada, porque exatamente o propósito, creio eu, deste ciclo ou desta bolsa de investigação é iniciar processos de escrita, de criação, mas não necessariamente fechá-los ou concluí-los. Mas a ideia de Atlântida abre-nos todo um imaginário. De que fala este Atlântida? Isto é um título provisório, atenção. Até o título é provisório. Sim, o título é muito provisório, até porque ele partiu muito desta ideia de que a escrita ela teria uma coisa muito aquática. Até acho que escrevi uma coisa como nós estamos a tentar lembrar o passado como a água, no sentido de ir tentar buscar coisas como sedimentos, não só sedimentos históricos, como identitários, como políticos, e a água, tipo oceanos, rios, lagos, também tem os sedimentos de outras eras geológicas, enfim. Esta ideia de sedimento, de memória, era uma coisa muito importante para mim. De camadas, exato. Então, quando eu dei o título de Atlântida, quis de alguma forma intuir esta civilização, esta comunidade, esta arquitetura construída a partir da sedimentação. No fundo, falamos sempre da memória e das heranças. Carla Maciel, em casa portuguesa, estamos a olhar os 50 anos do 25 de Abril já e muito próximos. Faz sentido, de facto, revisitarmos estas memórias, revisitar esta herança colonialista, até porque é um tema que tem estado muito presente nas criações artísticas nos últimos tempos. Que renovado sentido faz esta visitação sobre a guerra colonial? Temos que pensar um bocadinho nas experiências pessoais e no que isso pode levar e ter repercussões depois nas novas gerações. O meu pai esteve em Angola, não esteve em Moçambique, mas o pai do Gonçalo esteve em Moçambique e matou uma pessoa. E isto é algo que nunca se fala em famílias. Eu perguntei ao meu pai, tinha 10 anos, 12, se ele tinha matado alguém. E ele respondeu-me que não. Mas será que ele me disse a verdade? Isto só agora, com esta idade, é que eu pensei, será que ele foi verdadeiro comigo ou não? E eu não sei o que é que ele passou, porque isso não era falado. Só e se não falava... há exercício da imaginação que permita não, chegar a essa memória. As memórias deles eram as boas memórias, e isso realmente está no livro do pai do Pedro, que é engraçado. Tem momentos assim que são dramáticos, mas não são de morte, mesmo forte, que as pessoas que não conseguem ultrapassar e ficam os traumas, os filhos apanham esses traumas, e acho que é sobretudo isso que se deve focar, mais do que outras coisas, é mesmo as próprias experiências e os traumas que ficam, e isso tem repercussão depois no que essa pessoa, no que os filhos, nas mulheres, tudo o que vai à frente disso tudo. Para mim o mais importante foi isso, e até debater esta experiência pessoal, o que é que as pessoas pós-guerra passam, pois há os encontros, mas os encontros são para apanhar bebedeiras, não é para falar de mais nada, o que é que se passou lá, as mulheres que foram violadas, não é? Isso não se fala. E são temas muito sensíveis. O mais importante é, de facto, a parte pessoal. E eu senti isso no meu pai. Senti que ele tinha traumas, os momentos violentos que ele às vezes tinha com a família e que vinha do nada. A gente achava que vinha do nada, porque não percebemos. Afinal, tinha uma explicação. Sim, o que se passa dentro de cada um. Que eu acho que nem eles próprios estavam ali a tentar sobreviver, não é? De alguma forma. E estavam a ser mandados, contrariados, e isso é que é grave. João, queria também perceber, no seu caso, até porque tem também experiência como ator, se isso lhe dá também um lastro maior quando está do outro lado a criar, a escrever para que outros façam o espetáculo. No meu caso, é um trabalho sobretudo ligado à performance, não é? E, portanto, aqui se calhar separaria um bocadinho, introduziria aqui a categoria performance por oposição à do teatro, que se calhar que tem papéis um bocadinho mais definidos. Portanto, eu acho que é a primeira vez em que estou a assinar um objeto em que consigo estar somente de fora, o que está a ser bastante prazeroso e acho que me dá outras ferramentas de construção. Eu acho que aqui estamos a falar sobretudo também de um trabalho de grupo, portanto não há um trabalho de direção, apesar de nós assinarmos de alguma forma uma autoria, porque se calhar fomos Ana Libório, o Bruno e eu, fomos de alguma forma iniciadores deste projeto. É um trabalho que tem Sara na animação 3D, que tem o Gonçalo Alegria no som, que
tem o Carlos Cardoso na robótica, e portanto temos aqui uma junção de pessoas que vêm do teatro, de pessoas que vêm das artes visuais, das artes plásticas. É sobretudo um trabalho em que tentamos introduzir aqui algumas linhas diagonais na hierarquia da criação e, portanto... E como é que a robótica entra no meio disso tudo? Fiquei curiosa com esse... Sim, estamos neste momento a trabalhar exercícios de captura de movimento, de captura de corpos em cena, portanto... São linguagens que são criadas para afetar a imagem de projeção de vídeo e ainda não teremos aqui nesta fase, estamos a trabalhar também na criação de pequenos elementos de robôs que fazem parte. Portanto, nesse exercício de imaginar o corpo do performer, sim, portanto, começar a pensar outras formas, outras possibilidades, se quisermos uma certa ontologia não humana, não é? Portanto, em que não é preciso que os objetos que existam em cena tenham de ser de alguma forma animados pelo ator, ou que necessitem dessa interação, que eles possam existir e executar aquilo que têm a executar e que isso possa ser cena, possa estar dentro do performativo, se a dramaturgia assim o permitir e assim encaixar esses elementos. E, portanto, não me coloco nesse lugar de estar a escrever para outrem, porque, na verdade, aquilo que é a escrita, que eu assino, que eu co-assino, a escrita é, sobretudo, e reforça essa ideia de trabalho coletivo. Se calhar também porque andámos demasiado isolados nestes últimos tempos com a pandemia. Odete trabalha a música, as artes visuais, a performance. Como é que tudo isto, no fundo, são os vários ingredientes para se criar um espetáculo? Um trabalho performativo considera dois elementos muito vitais, que é o tempo e o espaço. E no meu trabalho, não só com a música, como as artes visuais, como com a escrita, o tempo e o espaço também são coisas muito das quais esses géneros artísticos dependem muito. Não só ao criar uma instalação, uma exposição, o espaço e o tempo são vitais, assim como na música, na performance, nos concertos. Portanto, não parece nada de difícil nem nada de extraordinário. Acho que é uma coisa que simplesmente quando se trabalha tempo e espaço as coisas acabam por acontecer de maneira muito orgânica, seja música, seja performance, seja escrita, sei lá. Para mim é muito orgânico, pelo menos. Carla, é assim, o trabalho de um ator é assim, parece tão simples como estamos aqui a ouvir, ou é complexo por vezes, nomeadamente neste caso da criação da Casa Portuguesa, até porque a Carla já foi aqui dizendo um pouco como é que foi todo o processo de laboratório, não é? De ouvir também as memórias pessoais. Como é que é esse lado de trabalhar a personagem quando sai do ensaio, quando vai para casa, a personagem vai na mesma connosco? Não, eu não sou uma atriz do método. Vou a pensar, claro, nas coisas que posso melhorar, obviamente. Não levo a personagem comigo. Tenho uma vida, tenho família, mas gosto... Pronto, o teatro é a minha vida, mas acho que o processo, para mim, é extremamente importante, porque eu aprendo imenso. A partir do momento em que a coisa está conseguida, o espetáculo é todos os dias tentarmos reavivar e colocar-nos à prova, não querer sempre repetir, haver sempre qualquer coisa nova. Eu trabalho pelo menos assim, gosto de me desafiar, mas este convite do Penin eu fiquei muito feliz porque eu tinha feito uma substituição nos Perfeitos Desconhecidos. Quando ele me convidou, é bom estar num processo, não ir substituir ninguém. Obviamente eu fui substituir, foi ótimo, foi super divertido. Como está a acontecer hoje aqui neste programa. Exato. Mas estar dentro de um processo e conhecer a cabeça do encenador, para mim é muito importante. Até e o querer... trabalha desde o início o texto. Exato. Não é? Os encenadores são todos diferentes e eu gosto de ir ao encontro do que o encenador quer. Tenho vários encenadores que dizem, tu és muito dirigível porque tu és muito fácil, tu vais, fazes logo e queres aprender. E não vou com as minhas ideias, eu quero conhecer o encenador, quero conhecer a cabeça dele e perceber o que é que ele quer dizer com este texto. Neste caso é um texto escrito pelo Pedro, tive esse privilégio ainda por cima. São os temas que ele quer falar, que são pertinentes para ele neste momento e que curiosamente cruzaram com alguns temas que neste momento eu estou a pensar e a refletir e que também quero entrar. Tenho curiosidade porque tenho filhos, os meus filhos estão de mente aberta e eu quero acompanhá-los e quero acompanhar estes novos temas, quero entrar. Mesmo com erros, disse logo no início, temos a Fado Bicha, disse, olha, se eu errar, se eu disser qualquer asneira, por favor, digam-me que eu aprendo, eu estou aqui para aprender. E é sobretudo, os processos são sempre assim, para mim. Eu quero aprender, porque o teatro é mesmo isso, nós não sabemos tudo,
Portanto, é aprender, chegar ao encontro do encenador e, claro, tenho as minhas angústias, os meus momentos em que sinto que ele não está a gostar, já o começo a conhecer melhor e sinto que ainda não cheguei lá, porque eu sei também as minhas capacidades e já tenho alguma experiência. Alguma? E sei 30 anos. Exato. E de repente sinto que não, isto ainda não foi lá, e às vezes até sinto que ele não me quer dizer e eu digo, não, tu a mim podes dizer que não está bem, porque eu vou continuar. Há atores que não conseguem, que lidam mal com a frustração. Eu lido bem e eu quero é chegar ao encontro dele. Portanto, eu acho que os processos é o mais entusiasmante a fazer um projeto. Neste caso tem sido incrível porque tenho aprendido imenso, estou com muita gente que não conhecia, o João, eu já tinha trabalhado com ele, o João Lagarto, mas pronto, são pessoas completamente diferentes e que estou a conhecer, são encontros e são encontros felizes. E como é que foi este reencontro, João? Depois, já falámos aqui um pouco também da pandemia, depois da pandemia, essa vontade de criar em conjunto, esta oportunidade também que o Dona Maria acaba por dar, em que medida é que é importante ou relevante para artistas que não estão habituados, se calhar, a estar neste grande foco de um teatro nacional? Bem, eu diria que é fundamental, ou seja, eu diria que é fundamental que as instituições abram as portas aos artistas que normalmente trabalham na margem, que trabalham fora das instituições, porque de outra forma não haverá renovação, não haverá novos artistas a entrar, a não ser aqueles que já estão à partida, que já conhecem, que o diretor artístico, que o programador já conhece, ou que alguém recomenda diretamente. E, portanto, essas open calls, essa ideia de abertura, de procurar sair da instituição e ver o que é que está a ser feito fora, parece-me francamente importante, não é? Espero que mais iniciativas possa haver deste tipo. Em relação à pandemia, penso que foi uma questão de timing, sobretudo, ou seja, o trabalho do Bruno é um trabalho em artes visuais, o trabalho de Ana Libório é um trabalho que se insere na performance, muito também ligado ao movimento, à dança também, se quisermos, não é? E, portanto, havia aqui uns interesses comuns, um universo, um imaginário comum de uma cultura digital ou de um universo das tecno-utopias, se quisermos, de alguma forma que estávamos a explorar individualmente nos nossos trabalhos e que pensámos que queríamos juntar estas ideias. E de repente foi o timing perfeito, porque estávamos a pensar nisso, apareceu esta open call e, portanto, na verdade foi o mote para começarmos este projeto que já estava aqui na cabeça, mas que foi operacionalizado por uma instituição, não é? E, portanto, este é um exemplo muito concreto de algo que poderia permanecer, e não sei como é que será daqui para a frente, mas poderia perfeitamente permanecer completamente nas margens, não é? E que, devido a esta open call, permitiu que este projeto fosse incorporado. Sei que há muitos outros projetos que teriam espaço nas instituições e que têm narrativas e discursos, que são os discursos da sociedade atual, que são os discursos das programações, mas que muitas vezes os artistas que já têm esse discurso há muito tempo custam a chegar às instituições. Então é preciso estar alerta, fazer open calls, sair dos teatros, procurar o que é que está a ser feito e incorporar as narrativas e os artistas, não é, que têm o lugar de fala acerca dessas narrativas. Até a mesma questão, e sobretudo dada a carência que há de apoios para o teatro, também o que é que representou para si esta oportunidade? Representa sobretudo uma oportunidade de poder trabalhar com outros artistas que ainda não trabalhei, principalmente num contexto remunerado, um bocadinho mais digno, diria. Sobretudo quando estamos a falar de pessoas trans, de pessoas imigrantes, cujo acesso às instituições já é difícil. Portanto, de repente ter umas condições que ainda que em termos de tempo não sejam incríveis, porque é só uma residência, são 10 dias para criar qualquer coisa, em termos de dinheiro é um bocadinho mais digno. E isso é também bonito de nos podermos juntar num contexto dignificado, podermos falar com um bocadinho mais de segurança. No ensaio geral, escutamos agora as perguntas que Guilherme de Oliveira Martins deixou para os nossos convidados. De regresso ao novo ano teatral, num tempo em que tudo volta de novo, é bom falarmos no ciclo Antecipar o Futuro. Com efeito, a pesquisa e a investigação são fundamentais na inovação e na renovação através das artes e, em especial, do teatro. O ciclo corresponde a um programa de residências com o objetivo formativo de apoiar o desenvolvimento de projetos de investigação de jovens artistas. No caso de Comic Phase Stage, de Ana Libório, Bruno José Silva e João Estevães, a minha pergunta tem a ver com a relação entre humanos e não humanos no mundo pós-digital alternativo.
como é que, na relação arte-tecnologia, poderemos libertar-nos da tentação de nos tornarmos seres subalternos, sujeitos à tirania do instrumento, em lugar da soberania, da liberdade e das pessoas. Entenderemos que devemos privilegiar a comunicação entre as pessoas em vez do anonimato das coisas. E no caso de Atlântida, com Odete, será que a indiferença e o determinismo, enquanto impulsos históricos, poderão fazer compreender a vida como primado de uma vontade emancipadora? O caos aquático invencível poderá tornar-nos mais humanos? E termino com uma casa portuguesa e a história de um ex-soldado da guerra colonial. A história não para. O que significa a decadência? A casa, a família, a imagem paterna, tudo evolui. Estamos perante a força e a fraqueza da casa e das tradições. Um fado, um diário de guerra, um ensaio filosófico encontram-se na expressão teatral. Em que medida, João Lagarto, também aí se faz a reconstrução do futuro? João. Aquilo que acaba por ser mencionado é um debate histórico quando se chegam aos imaginários da tecnologia. Portanto, nós temos duas visões um bocadinho dicotómicas, duas correntes na literatura, no cinema. Uma completamente apologista dessa evolução tecnológica. Essa evolução tecnológica como um caminho libertador também do homem, e nós temos isso já desde os discursos da Revolução Industrial, não é? Portanto, a máquina liberta o homem do trabalho para aquilo que é o seu verdadeiro propósito, não é? E, portanto, aquilo que assistimos hoje nessas novas versões, não é? Numa atualização exponencial, numa evolução exponencial da transformação tecnológica das sociedades, é uma continuidade de um processo iniciado há séculos atrás e que tem esse propósito, e portanto temos aqui um lugar quase das ciberutopias dessa transformação digital e tecnológica. Numa corrente completamente contrária, temos o certo, não sei como traduzir, doomed, a visão pessimista, em que será o cataclismo, será o fim do homem, não é? Que será aniquilado pela máquina, pelos robôs, não é? E, portanto, temos aqui essas duas visões que aparecem muito na literatura, que aparecem muito no cinema, e que eu acho que, tanto individualmente em trabalhos anteriores, como agora aqui, voltamos a procurar ficar no meio. Voltamos a procurar não embarcar em nenhuma, não afirmar nenhum destes posicionamentos. Portanto, o nosso lugar e a relação com a tecnologia é um lugar em que existe o humano, em que existe a interação com o humano, em que existe uma empatia na relação do humano com o outro, podendo ser o outro não humano, e portanto aqui também numa certa metáfora ou analogia para uma ideia de outro abstrata. E então procuramos, por um lado, não hierarquizar propriamente o lugar do humano, porque eu acho que no teatro, e ao pensar o teatro do futuro, o teatro tem um lugar muito central do ator, do performer, não é? Portanto, é dominante o texto, o ator que diz o texto, não é? E o que nós procuramos aqui também é dar outros sujeitos referenciais, mostrar o ator, mostrar o texto, mas também dar destaque à máquina, eventualmente à máquina a operar, e que aquilo, numa hierarquia do performativo da nossa dramaturgia, está ao mesmo nível de um ator a dizer o texto, não é? E, portanto, é aqui que nós nos colocamos, é entre essas duas grandes correntes, e a nossa dramaturgia procura, no fundo, articular o humano com o não humano, dando momentos em que, claramente, o não humano é o sujeito referencial da ação performativa, e outros momentos em que está na interação com o humano e o humano está mais ou menos visível, presente na cena. Odete. Nossa, uma pergunta tão poética ou filosófica merece uma resposta poética ou filosófica e eu não a tenho. Portanto, vou deixar só o convite a vir dia 25, no domingo, porque realmente talvez seja a forma mais justa de responder a estas perguntas. E a pergunta que era para o João Lagarto, mas que não está, a Carla irá responder, a Carla Maciel. Sim, esta ideia de tradições, de casa, família, acho que podemos, não é destruir, porque isso existiu, não é? E não podemos tirá-las da nossa memória, mas acho que é, ou seja, renovar essas ideias, transformá-las em outras ideias, tendo como base na mesma a família,
a casa, ver a casa de outra forma, ver as famílias de outra forma, portanto, abrir um bocadinho a mente, não ficarmos enraizados nas tradições, no conceito de casa, de refúgio, o meu lugarzinho, a minha famíliazinha, mas abrir um bocado a mente para a entrada de novas mitologias. Casa Portuguesa estreia na próxima quinta-feira, dia 22. Vai estar em cena até 16 de outubro na Sala Garrett. Já a peça Cosmic Face Stage é apresentada dia 23, sexta-feira às 7h30 na Sala Estúdio. Também a Sala Estúdio, como já disse aqui, a Odete recebe dia 25, domingo às 7h30 Atlântida. São as sugestões. Agradeço muito terem estado no ensaio geral que teve assistência técnica de Rui Fernandes. Quanto a nós, na rádio, despedimos-nos, trazemos novas ideias para si na próxima semana. Boa noite e bom fim de semana.